Opa, aqui é o Marcel e nesse vídeo eu vou mostrar para você como determinar as medidas da estatística descritiva utilizando a linguagem R. Então, se você quer aprender a calcular a média, a variância, o desvio padrão, a mediana, o percentil e o quartil, você tem que ficar nesse vídeo até o fim. Então, pessoal, antes da gente começar com as nossas atividades, faz o seguinte, se inscreve no canal caso você ainda não está inscrito e ativa o sininho para você receber toda semana conteúdo como esse, ou seja, aulas completas sobre a linguagem R. Bom, então é o seguinte, pessoal, essas medidas descritivas, né, essas medidas da estatística descritiva, elas servem justamente para sumarizar os dados, ou seja, elas servem para resumir os dados. Então, com isso, você vai conseguir, né, entender os dados sem ter que olhar informação por informação. Você consegue, então, calcular essas medidas estatísticas e, a partir dessas medidas estatísticas, você vai começar a entender ou interpretar os seus dados. Então, por isso que essa é uma das aulas mais importantes, porque, hora ou outra, a gente vai precisar determinar essas medidas estatísticas, tá? Então vamos fazer assim, vamos calcular essas medidas estatísticas a princípio para dados fictícios. Depois, olha só, depois o negócio vai ficar bem interessante. Por quê, Marcelo? Por quê? Porque a gente vai calcular essas medidas estatísticas para dados reais, tá? Para dados que foram medidos para uma determinada hora. Então nós vamos ter dados diários, vamos fazer resumos estatísticos mensais. Então o negócio aqui vai ficar cada vez mais interessante. Então, fica nessa aula até o fim. Por quê? Porque o conhecimento é garantido, tá? Então, como eu falei, a gente vai criar aqui uns dados fictícios e vou chamar esses dados de notas. Por que são notas? Porque são dados que vão representar notas de alunos, tá? Então, a gente vai criar aqui, ó, esses dados chamados notas. A gente vai colocar esses dados, na realidade, juntos, né, através de um vetor. A gente vai criar um vetor contendo essas informações. E para criar um vetor, a gente vai usar a função C. Olha só, a função C novamente aqui, que a função C é a função concatenate, que ela serve para juntar informações. Então, eu vou colocar as informações dos alunos e vou juntar através dessa função C, e o resultado dessa junção de dados vai ser um vetor, tá? Bem simples, ó. Então, vou colocar aqui algumas notas, por exemplo, 6,75, vou colocar 4, são notas de alunos, tá? Vou colocar 8, vou colocar 9, vou colocar aqui, por exemplo, 7, deixa eu colocar aqui mais uns dados, 9 não, vou colocar 3, vou colocar 8 novamente, tá? Então aqui nós temos alguns dados, né? Esses dados correspondem às notas de alunos. Basta eu executar, e ao executar o que é que vai acontecer? Você vai criar um vetor. Esse vetor vai ser armazenado na memória, né? Como vocês podem ver aqui. Por quê? Porque eu estou atribuindo essa informação a uma variável chamada notas. E aí esse vetor contém informações numéricas, né? Por isso que esse vetor foi criado para uma classe chamada numeric, que classe numeric, traduzindo aí do inglês para o português, significa numérico, porque nós temos dados numéricos. Beleza? Então, tranquilo. Bom, agora nós vamos calcular um resumo, ou vamos determinar um resumo estatístico através da função summary. Por que, Marcelo, a função summary? Porque com essa função nós conseguimos determinar essas medidas estatísticas de uma forma bem prática. Então, eu consigo determinar praticamente todas essas medidas estatísticas com apenas uma função. Vocês vão ver como é legal. E aí eu vou colocar aqui, ó, justamente summary. Por que summary, Marcel? Porque com essa função summary nós conseguimos determinar essas medidas estatísticas de uma forma bem prática. E aí na função summary eu vou informar quais são os conjuntos de dados. E aí o nome do nosso conjunto de dados é notas, tá? Por isso que eu já digitei aqui, ó, e já executei. E aí nós temos o quê? Nós temos os valores das medidas estatísticas. Nós temos a mínima, nós temos o primeiro quartil, nós temos aqui ó, o terceiro quartil, nós temos a mediana, nós temos a média e nós temos a máxima. Então, nós conseguimos calcular aqui ó, de uma forma muito prática essas medidas estatísticas. Só ver só. Aí eu calculei e eu apresentei os resultados, né, todos juntos em um único objeto. Só que às vezes nós queremos calcular, às vezes não, eu diria que na maioria das vezes, nós precisamos calcular esses dados de forma separada. Aliás, calcular essas medidas, tá? De forma separada. Então existe uma função para calcular cada medida estatística dessa. E é isso que eu vou apresentar aqui para vocês.
que existe uma função para calcular a média, uma função para calcular a mediana, outra para calcular o desvio padrão e assim sucessivamente, tá? Então vamos começar com a média. Então a função que calcula a média é a função min. Por que min, Marcel? Porque min significa justamente média. Então quando eu colocar aqui os dados, que nesse caso são as notas, eu vou calcular a média. A média é justamente aquele ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio considerando aí uma distribuição de frequência. Então a média também, vamos pensar que ela aponta, né, para a região onde existe a maior concentração de dados. Por isso que a média é a principal, vamos dizer assim, uma das principais medidas estatísticas. Por isso que a média é sempre calculada toda vez que a gente quer ter uma ideia dos dados, tá? Então, coloquei aqui a função min, que calcula a média. Só basta eu digitar notas. Olha só que interessante. Quando eu digitar notas, eu vou determinar a média. E olha só que interessante, ó. O valor da média é 6,53, né? Que é justamente esse valor, né? Que foi calculado previamente. Bom, então vejam que de forma bem simples a gente consegue calcular a média, né? A média utilizando a função min. Só que o seguinte, pessoal, a média é uma medida estatística que ela é muito sensível aos valores extremos, ou seja, aqueles dados discrepantes. E aí, Marcel, e aí o que é que acontece? Quando você sabe, né, você descobre que a média ela é muito sensível a esses dados ou esses valores extremos. Daí, em muitas situações, é interessante calcular a mediana. Então, existe uma função específica para calcular a mediana. E o bom da mediana é que ela vai te indicar a posição central dos dados, né? Considerando aí os dados ordenados. Então, com a mediana, você tem a posição central. Então, por isso que muitas vezes é interessante a gente, além de determinar a média, nós também determinarmos a mediana. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai calcular a mediana utilizando a função median, tá? Então, para isso, claro, basta você digitar aqui a função median e aí com a função median você vai calcular a mediana. Bom, agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que informar aqui os dados, né? Os dados no qual eu quero extrair ou determinar a mediana. E o nome desses dados é notas, né? Por isso que eu já estou digitando aqui notas, tá? Então, com isso, ó, eu já calculei a mediana e a mediana é justamente 7, como vocês podem ver aqui, que é o mesmo valor que foi calculado previamente com a função summary. O que isso quer dizer, Marcel? O que isso quer dizer? Então, pessoal, esse 7, que é o valor da mediana, quer dizer que 50% dos dados estão à esquerda de 7 e os demais, né, os demais 50% dos dados estão à direita de 7. Então, o 7 é justamente o ponto central dos nossos dados. Agora, olha que interessante. A média e a mediana, né, é uma medida de tendência central. Então, ela não nos dá uma ideia de quão os dados estão dispersos, né? Ou de quão os dados estão afastados da média. Então, se a gente quiser ter essa ideia de quão os dados estão afastados das médias, nós precisamos calcular outras medidas estatísticas. Por exemplo, a gente pode calcular a variância e pode calcular o desvio padrão. Então, vou mostrar aqui para vocês como calcula a variância e o desvio padrão utilizando funções específicas, tá? Então vamos lá, vamos calcular primeiramente a variância. Para calcular a variância, tem uma função, né, chamada var, que vai justamente calcular a variância. Nesse caso, nós vamos calcular a variância dos dados, que são os dados atribuídos à nossa variável chamada notas. Então basta executar aqui, e aqui nós temos o valor da variância, que é justamente 4,92. Então aqui nós temos a variância. Só que quando a gente calcula a variância, ou seja, no cálculo da variância, você vai ter os desvios, né? Os desvios em relação à média elevados ao quadrado. Então, no final das contas, o que é que nós temos? Nós temos a unidade da variância como uma unidade quadrática. E aí fica meio estranho, né? Meio confuso, na realidade, comparar os dados com essa unidade quadrática. E aí o que é que faz normalmente? O que é que faz é que trabalha-se, né? Ao invés de trabalhar com a variância, trabalha-se então com o desvio padrão, porque o desvio padrão é justamente a raiz, né? A raiz da variância, a raiz quadrada da variância. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que calcula o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, nós vamos usar uma função chamada SD, que SD é a abreviação de Standard Deviation, que Standard Deviation é justamente desvio padrão. Então, vamos colocar aqui ó, a nossa função SD, que é Standard Deviation, e aí vamos calcular o desvio padrão de notas, tá? Coloquei aqui notas, só basta executar. Então, tá aqui o desvio padrão. Olha só,
Eu falei para vocês que o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Não foi isso que eu falei? Foi. Então, Marcelo, você calculou aqui o seu desvio padrão, utilizando a função SD, e o resultado deu 12,21, né? Ah, é mesmo, né? Então, se você calcular aqui, ó, se você fizer a raiz quadrada aqui da variância, tem que dar o mesmo resultado, né, Marcelo? Ah, é verdade. Vocês vão ver, ó. Vou colocar, ó, SQRT da variância, deixa eu colocar certo aqui. Ou seja, a SQRT, pessoal, é a função utilizada para calcular a raiz quadrada, tá? Então, eu estou calculando aqui a raiz quadrada da variância, e aí vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Ou seja, o meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Certo? Bem simples assim. Bom, pessoal, agora é o seguinte, ó, agora eu quero determinar ou quero verificar aqueles valores que ficam nas extremidades, tá? Então, para isso, eu posso calcular os quartis, ou também, né, podemos calcular os percentis. Como assim, Marcelo, os quartis ou os percentis? É porque justamente, ó, o primeiro quartil corresponde ao percentil 25 e o terceiro quartil corresponde ao percentil 75. Então, quando eu estou calculando o primeiro quartil, basicamente eu estou calculando o percentil 25. Ou quando eu estou calculando o terceiro quartil, eu estou calculando, né, o percentil 75. Então, a gente vai calcular os quartis aqui, certo? Bom, então para isso a gente vai utilizar uma função chamada quantile, né? Quantile. Quantile significa quantil, né? Marcel, se quantile significa quantil, por que é que você está dizendo que eu vou usar essa função para calcular os percentis ou os quartis? É porque é o seguinte, pessoal. Os quantis são justamente aqueles pontos, né, que separam os dados, né, que separam os conjuntos de dados que foram igualmente divididos. Como assim, Marcelo? Os pontos que separam um conjunto de dados que foram igualmente divididos. Que história é essa? Bom, vamos pensar assim. Imagina que você tem um conjunto de dados, né? Até aí tudo bem, um conjunto de dados. E aí você vai dividir esse conjunto de dados em 300 partes iguais. Ah, legal, né? 300 partes iguais. E aí vão ter pontos específicos que vão separar essas partes iguais, né? Vão ter pontos específicos. Esses pontos específicos são chamados de quantis. Ah, os quantis. Agora, ao invés, né, de 300 partes iguais, imagina que você quer dividir esses dados em 100 partes iguais. Se você divide esses dados em 100 partes iguais, vão ter pontos específicos que vão separar essas partes, né? Esses pontos específicos, nesse caso, né, nesse caso de 100 partes iguais, nós chamamos de percentil. Ah, Marcelo, entendi. Então, quando os dados são divididos em 100 partes iguais, nós podemos chamar esses quantis, né? Nós podemos chamar esses quantis a partir de agora de percentis. Então, é isso mesmo, pessoal. Então, na realidade, o percentil é um quantil, né? Um quantil calculado para 100 partes iguais, né? Ou seja, um quantil que foi calculado quando nós dividimos os dados em 100 partes iguais. Bom, e o que seria então os quartis? Os quartis é justamente quando você determina os quartis, quando você pega um conjunto de dados e divide em 4 partes iguais. Aí, ao dividir esse conjunto de dados em quatro partes iguais, aqueles pontos, né, que separam essas partes são chamados de quartis. E aí o interessante é o seguinte, ó, é que o primeiro quartil ele corresponde, é o mesmo ponto, né, o mesmo ponto correspondente ao percentil 25. E o terceiro quartil é o mesmo ponto correspondente ao percentil 75. Então a gente vai calcular aqui o percentil 25 e a gente pode interpretar o percentil 25 como o primeiro quartil. E o percentil 75 como o terceiro quartil. É bem simples, tá? Beleza, então. Então vamos lá, Marcelo. Vamos lá. Legal essa explicação aí. Nem lembrava mais, hein? Mas vamos lá. Então é assim, ó. Vamos calcular o percentil 25 utilizando a função quantile, como eu falei para vocês. Então, nessa função quantile, você vai ter que especificar os dados. Então, vou colocar aqui os dados que são notas. E aí existe um argumento chamado probs. Por isso que eu digitei aqui, ó, probs. E aí, nesse argumento chamado probs, você vai especificar qual é o percentil que você quer calcular. Nesse caso aqui, eu vou calcular o percentil 25. Por isso que eu vou colocar aqui no argumento probs 0,25 ou simplesmente 0,25. Com isso, eu estou estabelecendo o percentil 25. Ó, vou colocar aqui, ó, 0,25. E aí, ao executar, vejam, calculei o percentil 25. Mas, Marcel, por que probs? Porque você pode pensar assim, ó, você pode pensar quando você calcula o percentil 25, você pode interpretar da seguinte forma, na realidade. Você pode interpretar que 25% dos seus dados, ou existe uma probabilidade de que 25% dos seus dados
são inferior a esse valor correspondente, ó, ao percentil 25. Então, veja, o valor correspondente ao percentil 25 é 5,37. Então, existe uma probabilidade aí de 25% dos seus dados serem, né, inferior a esse valor aí, que é o 5,37. Então, por isso que a gente estabelece aqui no quantiles, né, em termos de probabilidades, né? Por isso que aqui o argumento é probs. Bom, eu posso, né, atribuir essa informação a uma variável, eu vou fazer isso, ó, vou atribuir essa informação a uma variável, então vou chamar essa variável de p.25, para representar aqui o percentil 25. Deixa eu colocar assim, 25 corretamente. Tá, então tá aqui o percentil 25. Olha, esse percentil 25, ele corresponde justamente ao primeiro quartil, tá? Então, ou é o percentil 25, você pode pensar assim, ou o primeiro quartil. Bom, vamos calcular então o percentil 75, ó, eu vou só copiar e colar aqui, ó, copiei e colei. E aí vou colocar aqui em probs.75, né? Coloquei aqui ponto 75, vou modificar aqui o nome da variável, que vai ser P75. Então aqui nós temos o percentil 75, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o valor do percentil 75, ó. O valor do percentil 75 é 8. Então quer dizer que 75% dos dados estão à esquerda de 8, né? Ou 75% dos dados são inferiores, né, a 8. Bom, pessoal, agora que nós já aprendemos a calcular essas medidas estatísticas, né, as medidas da estatística descritiva, nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar dados reais, né, dados que foram coletados. Então, tenho aqui no meu computador uns dados que eu vou aqui trabalhar com vocês, que são dados de temperatura do ar, dados diários de temperatura do ar. A gente vai pegar esses dados diários, né, e vai utilizá-los para determinar medidas estatísticas mensais. Como assim, Marcelo, as medidas estatísticas mensais? Eu quero a média, né, a média mensal, por exemplo. Eu quero a variância mensal desses dados. Eu quero o desvio padrão. Eu quero também o quantil, né, ou nesse caso, o percentil. Então, tudo isso aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz, né, utilizando aí, olha só que interessante, utilizando dados reais. Bom, então, pessoal, já que você vai utilizar esses dados, você vai ter que ler esses dados, né? Então é isso, pessoal. Eu vou só colocar aqui abaixo para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, eu vou ler os dados. Então, para ler esses dados, eu sei que esses dados são dados do tipo CSV, então vou utilizar uma função aqui chamada read.csv, que é justamente para ler esses dados. Então, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso indicar o caminho completo, né, que vai me levar a esses dados, ou eu posso primeiramente definir o diretório e em seguida usar a função read.csv para ler esses dados. Então, eu posso fazer das duas formas. Vou fazer assim, eu vou definir logo o diretório onde esses dados se encontram. Então, estou colocando aqui a função setwd. Então, essa função setwd serve justamente para definir o diretório de trabalho. Então, eu vou definir aqui o diretório de trabalho, tá? Então, para isso, eu vou colocar assim, ó, barra home, depois vou colocar barra Mercel, e aí nessa pasta Mercel existe uma pasta com o nome aulas, tá? Então, coloquei aqui aulas, e aí dentro da pasta com o nome aulas tem outra pasta com o nome statdesk, que é de estatística descritiva. Bom, tudo bem. Então, quando eu executar aqui esse comando, ou essa função, eu vou definir o diretório de trabalho, simples assim. Então, quando eu, por exemplo, ó, listar os arquivos aqui, eu vou mostrar os arquivos desse diretório de trabalho. Então, para isso, eu posso usar a função list.files, tá? Que list significa lista, né? E files significa arquivos. Então, vou listar, fazer uma lista dos arquivos. Então, quando executar, vocês vão ver que tem um arquivo aqui chamado temperatura.csv. Então, vou ler aqui, ó, vou ler esse arquivo temperatura.csv, tá? Só definir aqui o diretório. Então, aqui abaixo eu vou usar a função read.csv. Marcelo, por que read.csv? Porque justamente eu vou ler um arquivo do tipo CSV. Então, read.csv, e aí vou ler esses dados aqui, ó, de temperatura, certo? Então, só que já coloquei aqui, ó, já estabeleci o nome do meu arquivo. Se eu executar, aí vai ser feita a leitura. Já fez a leitura quando eu executei, como vocês podem ver aí, ó. O que é que nós temos aqui nesses dados? Olha que interessante. Deixa eu só subir aqui para a parte superior rapidamente, tá? Beleza, nós temos o que aqui? Nós temos um data frame, onde nesse data frame os dados são organizados em colunas e linhas, ó, que interessante. Nas colunas nós temos as variáveis, ó, ano, mês, dia e temperatura do ar. E nas linhas nós temos os valores. Tudo bem, estão aqui os dados, agora eu preciso atribuir esses dados a uma variável para a gente poder trabalhar, né, processar esses dados. Então, o nome dessa variável vai ser justamente dados, tá? Bem sugestivo, né? Dados. Tudo bem, então quando eu
executar novamente, vai fazer a leitura e vai fazer também a atribuição, como vocês conseguem ver aqui. Bom, então os dados foram atribuídos à variável dados. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calcular justamente as medidas estatísticas considerando esses dados aí, ou para esses dados. Agora é o seguinte, antes da gente começar a calcular as medidas estatísticas para esses dados, a gente primeiro vai ter que entender, né, entender como é que esses dados estão. Então deixa eu só clicar aqui, ó, se você clica aqui em dados, aqui nesse painel aqui da parte do Global Environment, vai abrir aqui uma tabela, né, vai abrir uma tabela contendo os dados. Ou você pode usar também a função View, e aí você coloca o nome dos dados que você quer visualizar. Ó. Veja só que quando eu cliquei aqui, basicamente o R acionou aqui a função View e colocou aqui os dados. E aí eu consigo agora visualizar esses dados na forma de tabela aqui. Vê só que interessante. Isso é legal porque a gente consegue, né, analisar mais facilmente os dados. Então, olha só que interessante. Nós temos dados para o ano de 2005. Esses dados estão separados por dia. Olha só, vocês conseguem ver aqui, ó, dia e por mês. Então, você vai ter os dados para todo o ano de 2005 separados por dia e também por mês. Agora, olha que interessante. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resumo estatístico. A gente vai pegar esses dados diários, né? Vai pegar os dados diários e vai calcular resumos estatísticos mensais. Aí você pode se perguntar, meu Deus, como será que eu vou fazer isso? Então, pessoal, essa é a ideia. Na vida real, né? Na vida real, vamos dizer assim, a gente não trabalha apenas com dados fictícios, como eu coloquei aqui, né? Esses dados que estão contidos em um vetor. A gente trabalha aqui, ó, com uma série de dados que estão armazenados muitas vezes ou que são estruturados muitas vezes em um data frame, às vezes estão estruturados em uma matriz, vai depender dos seus dados. Então, nesse exemplo aqui, eu estou com os dados que estão estruturados, né, estruturados em um data frame. Então aí, como vocês conseguem ver, a coisa já está diferente, né? Já está bem diferente daquilo que eu mostrei previamente. Então, veja só, qual é a ideia aqui? A ideia é nós separarmos, né? A gente tem que bolar um jeito, eu vou mostrar aqui para vocês que é bem simples, né? Parece ser uma coisa complicada, mas vocês vão ver que é bem simples. A gente vai ter que bolar um jeito, né, de separar esses dados por mês e aí aplicar essas funções para fazer o nosso resumo estatístico. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Então beleza, olha só. Existem algumas formas de fazer isso, mas a forma mais fácil, né, mais fácil é utilizando as funções do pacote dplyr. Então, o pacote dplyr ele é muito utilizado, é um dos principais pacotes para manipulação de dados. Então, a gente vai carregar o pacote dplyr e ao carregar o pacote dplyr, nós vamos ter acesso, né, às diversas funções do pacote dplyr. Marcelo, como é que faz para carregar pacote? Né? Você pode usar aqui a função library, tá? Então, com a função library, você vai carregar o pacote. Agora, olha que interessante aqui. Nós vamos carregar esse pacote dplyr, né? Eu vou carregar aqui no meu computador, porque previamente, né? Previamente eu já instalei o pacote dplyr. Se você ainda não tem instalado aí o pacote dplyr no seu computador, você vai ter que instalar. Certo? Então, beleza. Vamos colocar aqui, ó. E se você não sabe como é que faz para instalar pacotes, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link que você vai ter acesso, né? Você vai ter acesso a outro vídeo desse canal onde eu mostro diversas formas de instalar pacotes. Vai ser bem legal porque aí você vai aprender a instalar pacotes caso você ainda não saiba. Beleza, aí eu vou carregar aqui o pacote dplyr, né, como eu falei para vocês. Então eu digito aqui dplyr e aí basta executar e ao executar o pacote foi carregado e aí eu tenho acesso às diversas funções do pacote dplyr. Outro recado, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, porque toda semana você vai receber conteúdos, né? Conteúdos de qualidade sobre a linguagem R, ou seja, aulas completas com o passo a passo, detalhe por detalhe, para você aprender a linguagem R aí, ó, diretamente da sua casa. É bem simples, só basta se inscrever para ser notificado. Bom, voltando aqui, olha que interessante. Aí eu falei que com esse pacote dplyr nós vamos ter acesso às diversas funções do pacote dplyr. E aí essas funções elas vão nos ajudar, né, a calcular ou determinar esse resumo estatístico aí. Agora, outro ponto que eu quero comentar também, antes da gente começar a calcular, é o seguinte, ó, eu vou deixar também o link para você ter acesso a esses dados aqui, tá? Caso você queira acompanhar essa aula e ao mesmo tempo que acompanhar, né, essa aula, você vai colocando ali os seus conhecimentos em prática. Você vai fazendo junto tudo que eu vou fazer aqui. Então, para isso, eu vou deixar
o link para você, né, acessar ou baixar esses dados aqui na descrição desse vídeo também. Bom, vamos lá então. Agora vamos fazer um resumo estatístico. Então é o seguinte, para a gente poder aplicar essas funções que determinam essas medidas estatísticas, primeiramente nós vamos ter que agrupar esses dados, né? Agrupar esses dados, como eu falei para vocês. Agrupar esses dados por mês. Como eu quero fazer esse resumo estatístico mensal, eu tenho que agrupar esses dados por mês. Então, olha que interessante. Existe uma função no pacote de Playa chamada group by. Group by. Então, é agrupar por. Como assim agrupar por? Então, eu vou digitar aqui justamente o nome da função, que é group by, e aí eu vou explicar para vocês. Então, vejam, eu posso agrupar esses dados em função das variáveis. Como assim, Marcelo? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Eu quero fazer grupos, né? Eu quero fazer grupos de dados para cada mês. Então, eu posso agrupar os dados por mês, né? Para cada mês eu vou ter um grupo dos dados. Vou ter um grupo contendo os dados diários. Então, olha que interessante também. Eu tenho aqui vários meses e eu poderia ter aqui vários anos. Então, eu posso agrupar para cada ano e para cada mês. Então, vê se você concorda comigo. Então, quando eu agrupar para cada ano e para cada mês, eu vou ter conjuntos de dados ali, né, em grupos que vão ter dados para cada ano e para cada mês. Então, basta eu aplicar uma função dessa, né, uma função que determina a medida estatística, aquele grupo, e aí eu vou ter, por exemplo, a média para o mês, eu vou ter a mediana para o mês e para aquele ano, eu vou ter o desvio padrão para aquele mês e para aquele ano. Por quê? Porque eu estou aplicando nessas funções que determinam essas medidas para grupos de dados separados por mês e por ano. Bem simples assim. Agora, o que é que a gente faz? A gente vai lá e coloca essa informação, né? Ó, eu quero agrupar os dados por mês e por ano. Aí essa função group by funciona assim. O primeiro argumento que você vai ter que colocar são os dados. Você quer fazer grupo de quais dados, né? De quais dados? Quais são os dados que você vai utilizar para fazer esses grupos? Ah, eu quero utilizar os dados chamados dados, né? Aí eu vou digitar aqui dados. E aí, quando eu digitar dados aqui, o que é que eu estou dizendo? Eu vou usar esses dados e a partir desses dados eu vou separar os meus grupos. Quais são os grupos, né? Eu vou agrupar por quais, né? Com base em quais variáveis? Ah, eu vou agrupar com base na variável ano. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu só levantar aqui. Tá? Então, eu vou aqui, ó. Eu vou agrupar com base na variável ano e vou agrupar também com base na variável mês. Ó, basicamente é assim que funciona essa função group by. Aí o que é que a gente faz? A gente executa. Ó, quando eu executar, já foi agrupado aqui. Agora eu vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu. Olha que interessante. Primeira coisa que aconteceu aqui foi o seguinte. Esses dados que estão aqui atribuídos à variável dados, esses dados estão no formato data frame. Quando eu usei a função group by, group underscore by, só para deixar claro, tá? Group underscore by. Quando eu usei essa função group by, o que é que aconteceu? Os dados eles foram convertidos para uma nova classe, né? Os dados estavam em uma classe, né? Em um determinado objeto chamado data frame. Agora os dados foram convertidos para outro tipo de objeto, que é um objeto chamado table. Então a classe desses objetos é table. Então essa classe de dados, ela funciona de forma similar à classe data frame. É tanto que vocês veem, né, que não mudou tanto assim a estrutura dos dados. Você consegue ver que os dados são estruturados da mesma forma. A diferença aqui, ó, como vocês conseguem ver, é que nesse conjunto de dados que está na classe table, vocês conseguem ver que tem aqui uma informação referente aos grupos. Olha só. Isso quer dizer que os grupos eles foram criados em função do ano e do mês. E tem um total de 12 grupos. Interessante, né? Agora pensa assim. Marcel, quer dizer então que esses dados foram divididos em 12 partes? Não necessariamente. Não é isso que quer dizer, pessoal. Quer dizer o seguinte, quer dizer que 12 partes, né, foram marcadas como grupos. Vocês conseguem ver que aqui, ó, se você for analisar, vocês vão ver que os dados eles estão na mesma estrutura, né? Ou seja, os valores estão em cada linha. Porém, agora houve uma marcação, vamos dizer assim. Houve uma marcação onde foram marcados 12 grupos. Então, é isso que vocês têm que entender. Quando eu usei aqui a função group by,
eu apenas marquei, ou nesse caso, separei 12 grupos dos meus dados. Esses grupos foram determinados ou marcados em função do ano e do mês. Então, foi basicamente isso. Bom, agora olha que interessante aqui, ó. Eu fiz aqui, eu marquei, eu determinei os grupos do meu conjunto de dados chamado dados. Agora, existe uma forma de eu utilizar essa função aqui, ó, group by, logo após a função read.csv, logo após essa função, utilizando o operador pipe, tá? Então, eu posso utilizar o operador pipe. Bom, se você ainda não conhece esse operador, eu vou explicar aqui para vocês. Esse operador pipe, ele é uma sequência, né? Uma sequência de caracteres, que é justamente porcentagem maior que porcentagem. E aí eu digitei essa sequência de caracteres de uma forma bem rápida porque eu utilizei um atalho, Ctrl+Shift+M. Então, quando eu digito Ctrl+Shift+M, eu consigo digitar de uma forma bem rápida aí o meu operador pipe. Bom, e como é que funciona esse operador pipe? Basicamente, pessoal, esse operador ele vai conduzindo informações. Como assim conduzir informações? Ó, digamos que eu coloco uma informação aqui ó, na parte esquerda do pipe, então eu coloco 20, tá? Coloquei aqui 20. Não vou deixar 2 mesmo, coloquei 2. E aí o que acontece? O pipe ele vai pegar essa informação, que é o número 2, e vai conduzir da parte esquerda para a parte direita. E aí na parte direita, né, no canto direito, você pode usar uma função. E aí quando você usa uma função no canto direito, o que é que vai acontecer? Essa informação ela vai passar para o canto direito e vai entrar como primeiro argumento da função. Basicamente é assim, é para isso que serve o operador pipe, para conduzir uma informação de um certo ponto para o outro ponto. Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui a função cosseno, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa informação, que é o número 2, ela vai passar desse ponto aqui, ó, e vai vir para esse ponto aqui. Então, vai passar desse ponto para esse ponto e vai entrar como primeiro argumento da função cosseno. Então, utilizando o pipe dessa forma aqui, eu vou só diminuir aqui, só para não confundir. Então, utilizando o pipe dessa forma, você vai calcular a função cosseno, ou seja, essa informação, que é o número 2, vai passar do canto esquerdo, vai para o canto direito e vai entrar como primeiro argumento da função cosseno. Ó, deixa eu só executar, e aí vocês vão ver que eu calculei justamente o cosseno do número 2. Bem simples assim. Marcel, entendi, legal, o tal do pipe aí. Mas como é que isso vai nos ajudar? Bom, isso aqui vai nos ajudar para a gente economizar o número, né, de variáveis. Porque, por exemplo, aqui eu fiz um agrupamento, né, eu criei grupos na realidade, e eu poderia atribuir essa informação a nova variável. Eu poderia colocar assim, por exemplo, dados 2, tá? Dados 2. Aí eu ia criar uma nova variável para receber esses dados agrupados. Só que aí eu ia começar a criar novas variáveis e não seria legal a criação de tantas variáveis assim. E aí a gente usa justamente o pipe para evitar isso, tá? Então vamos lá, vamos utilizar o pipe para o nosso exemplo. Ó. Eu vou colocar aqui logo em seguida do read.csv o operador pipe. Então a gente sabe que utilizando aqui o operador pipe, o que é que vai acontecer? Essas informações que serão lidas pela função read.csv, elas serão passadas, né? Serão passadas ou conduzidas para o canto direito do pipe. E aí se a gente coloca, por exemplo, ó, no canto direito a função group by, então deixa eu colocar aqui, ó. Group by, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que ao ler os dados, ó, essas informações ou esses dados serão conduzidos, tá? Serão conduzidos para o canto direito e entrarão aqui, ó, como primeiro argumento da minha função group by. Olha que legal, olha que simples. Então, beleza. Então, vamos fazer assim, Marcelo. Vamos estabelecer aqui quais são as variáveis que a gente vai utilizar para agrupar, né? Para agrupar os dados. E aí a gente vai colocar. Só que ao colocar as variáveis aqui, o primeiro argumento, na realidade, que a gente deveria colocar, deveria ser os dados. Mas só que a gente sabe que os dados já vão passar aqui, ó, como primeiro argumento da função, a gente não precisa colocar novamente os dados, tá? A gente só precisa completar aqui o que está faltando. O que é que está faltando? Justamente as variáveis. Aí eu vou colocar aqui, ó, ano e vou colocar vírgula mês. Então, com isso, eu estou fazendo a mesma tarefa, ou seja, eu estou agrupando os dados ou criando grupos em função do ano e em função do mês, só que dessa forma aqui, ó, bem simples, utilizando o operador pipe. Eu estou lendo, olha que interessante, eu estou lendo os dados e em seguida já estou agrupando. Bem legal isso aqui. Bom, então eu posso apagar isso aqui para deixar o código mais enxuto, né? Então, com isso, olha só, eu vou ler os dados e ao mesmo tempo já vou agrupar. Eu li e ao mesmo tempo já foi agrupado. Então, se eu verificar agora os dados, ó, vocês vão ver que os dados agora são dados que estão na classe table e nós temos aqui 12 grupos. Grupos que foram agrupados, né, que foram criados em função do ano e do mês. Então, bem simples assim. Bom, então essa é a primeira parte aqui para a gente fazer o nosso resumo estatístico dos dados.
E eu diria que é a parte mais importante, a parte mais importante. Bom, então agora a gente já pode, né? A gente já pode fazer o nosso resumo estatístico, né? Ou seja, calcular essas medidas estatísticas. E para isso a gente vai utilizar uma função chamada summarize. Então tem uma função summarize, que essa função é uma função do pacote dplyr. Então vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa função. Então deixa eu só digitar aqui, ó, summarize, e aí com essa função summarize a gente vai calcular essas medidas estatísticas para os grupos, né, para os grupos que a gente estabeleceu previamente. Bom, como é que funciona aqui? Primeiramente, se a gente for traduzir aqui o que significa summarize, summarize significa resumir. Então a gente vai fazer um resumo dos nossos dados. Então, como é que funciona, Marcel, essa função summarize? É basicamente assim. Aqui dentro dessa função, pessoal, nós temos acesso a essas colunas de dados aqui. Então, se eu quiser, por exemplo, calcular a média da temperatura do ar, então eu vou usar a função min, porque min significa média, né? A gente acabou de ver isso previamente. Então eu vou usar aqui a função min e vou estabelecer qual é a variável, né, que eu quero utilizar para calcular a média. Ah, eu quero calcular a média da temperatura do ar. Então eu digito aqui t.ar. Por quê? Porque é a variável que representa, né, a temperatura do ar. Coloquei aqui t.ar, então com isso, aliás, deixa eu colocar o R, né? Coloquei aqui t.ar, então com isso eu vou calcular a média da temperatura do ar. Agora a pergunta é, eu vou calcular a média de toda a coluna de dados? E aí? Responde para mim. Eu vou calcular a média de toda a coluna de dados? Sim ou não? Não. Eu vou calcular médias. Médias. Vai ser determinada ou calculada uma média para cada grupo que a gente estabeleceu. Se a gente estabeleceu grupos em função do mês e do ano, significa dizer que desse grupo contém dados diários. Então você vai ter em cada grupo todos os dados diários, e aí com esses dados diários, aliás, esses dados diários serão utilizados para calcular essa média aqui. Olha que legal, olha que simples. Bom, aí beleza, você vai calcular a média? Vai. Quando você calcular a média, você vai criar uma nova variável, tá? Aí você pode dar um nome para ela. Eu vou chamar essa nova variável de média, justamente assim, ó, média. Então, beleza, aí com isso eu estou calculando a média. Agora eu tenho que especificar, né, a média de qual conjunto de dados. Eu ainda não especifiquei, né? Eu ainda não especifiquei qual é o conjunto de dados do qual eu vou calcular a média. De qual conjunto de dados eu vou calcular a média? Essa é a pergunta. Então eu posso colocar aqui, ó, justamente o nome do conjunto de dados que eu quero utilizar para calcular a média. Aí eu vou e coloco dados, né? Não é bem isso? É bem isso. Então, com isso, eu vou calcular a média. Eu vou aqui mostrar para vocês como é que vai ficar. Eu vou executar e aí vocês conseguem ver, né? Ó, olha que legal. Ó, só mostrando aqui, ó. Antes, aqui ó, nos dados anteriores, nós tínhamos 365 dados. Agora, depois que eu calculei a média, nós só temos 12 dados. Quando eu falo 12 dados, na realidade são 12 linhas, né? Antes nós tínhamos 365 linhas. Agora nós só temos 12 linhas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu calculei a média para cada mês. Olha que legal! Eu calculei a média para o mês 1, que é o mês de janeiro, calculei a média para o mês 2, que é o mês de fevereiro, e assim sucessivamente. Então, de forma bem simples, eu fiz um resumo estatístico dos meus dados. Dados esses que são dados reais que foram coletados, tá? Bem simples. Ó, que legal, como é fácil. Agora, Marcel, você disse que você pode usar o pipe, né, e evitar colocar aqui essa informação. Por que você não usa o pipe, então? Eu vou usar o pipe aqui para mostrar para vocês. Bom, o primeiro passo aqui, ó, eu vou colocar essa informação logo aqui abaixo. Por quê, Marcelo? Só para uma questão de organização. Mas o R vai entender que o que está logo em seguida do pipe, ele pertence à mesma linha aqui, tá? Então, a gente pode fazer essas coisas, né, para que o código fique mais organizado. Aí, beleza. Aí agora eu vou usar o pipe novamente, certo? E aí eu vou colocar essa função summarize logo após o pipe aqui, ó. Vou colocar logo após. Coloquei logo após. Então quer dizer o quê? Quer dizer que esses dados, né, essas informações, elas vão passar, ó, vão passar para o lado direito do pipe e vão entrar como primeiro argumento aqui. Então, se vão entrar como primeiro argumento, eu não preciso, né, Marcelo? Especificar os dados aqui. Ah, não precisa, né? Então eu vou tirar aqui, ó, vou apagar a vírgula também e vou deixar agora tudo, né, todo esse processo ser feito aqui em apenas uma linha. Então, o que é que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou basicamente o quê? Lendo os dados, olha só que legal, lendo os dados, agrupando os dados, opa, legal, agrupando os dados, e em seguida fazendo o quê? Calculando a média, ou calculando aí um resumo estatístico para os dados que foram agrupados. Marcel, muito legal, gostei. Ó. Agora é o seguinte, ó, deixa eu só colocar aqui abaixo, ó, coloquei aqui abaixo, só para ficar mais organizado.
Então, só voltando. Marcelo, legal, né? Ficou bem interessante. Então, dá para calcular as outras medidas estatísticas, Marcelo? Dá para calcular? A resposta é sim, e vocês vão ver como é fácil. Então, vê só, eu posso colocar o quê? Posso colocar vírgula e continuar calculando. Então, por exemplo, ó, eu quero calcular a mediana. Então, eu vou chamar a nova coluna de dados, né, de mediana. Então, vou digitar aqui, ó, mediana, que é para representar a mediana. Então, beleza. Eu vou dizer que mediana vai ser igual ao quê? A função que calcula a mediana, que é a função median. Então, vou colocar assim, ó, median. E aí, com o median, eu vou calcular a mediana de quem, Marcelo? A mediana dos meus dados de temperatura do ar. Por isso que eu vou informar aqui, ó, justamente T.A, que é para calcular os dados de temperatura do ar, mediana dos dados da temperatura do ar. Certo? Bem simples assim, ó. Agora basta eu executar, ó. Executei, calculei, tudo foi atribuído à variável dados. Agora eu posso mostrar para vocês o conteúdo da variável dados. E aí vejam, agora nós temos que a mediana também foi calculada, nós já temos a média, e a mediana também foi calculada de forma muito simples, utilizando essas funções aí do pacote de Playa. Agora eu vou calcular o quê? Vou calcular o desvio padrão, vou colocar... Agora é o seguinte, ó, para ficar mais organizado, pessoal, eu vou colocar essa informação logo abaixo, tá? O R vai entender que vai estar tudo na mesma linha, mas para ficar mais organizado, eu vou colocar aqui abaixo. Agora eu vou calcular o desvio padrão, tá? Então eu vou chamar de desvipad, que vai representar o desvio padrão. E aí eu vou calcular o desvio padrão. E para isso a gente vai utilizar a função SD, né? Ah, não foi isso que a gente viu? Foi isso que a gente viu. Então vou colocar aqui SD e aí vou calcular o desvio padrão de qual variável, né? Da variável chamada TA, que representa a temperatura do ar, certo? Então coloquei aqui TA e aí calculei o desvio padrão. Aliás, vou calcular. Mas aí eu quero calcular outras informações também, ó. Eu quero calcular o máximo, tá? Eu quero calcular o máximo. Então, para isso, eu vou digitar assim, ó, máximo, tá? Coloquei aqui máximo e vou dizer que, nesse caso, o máximo vai ser igual à função max. Por que a função max, Marcelo? Porque é a função utilizada para calcular o máximo. E eu vou calcular o máximo de temperatura, então por isso que eu vou colocar aqui, ó, T.air, ou seja, a temperatura do ar. Eu também quero calcular o mínimo, tá? Então vou colocar aqui mínimo para representar o mínimo, e aí vou colocar a função min. Por que, Marcelo, a função min? Porque é a função utilizada para calcular o mínimo, nesse caso a temperatura mínima. E aí vou colocar T.air, que é para representar a variável temperatura do ar. O que é que eu quero calcular além disso? Eu quero calcular o percentil 25 e o percentil 75. Então, eu vou colocar vírgula aqui novamente, tá? E vou colocar P.25. Por quê, Marcelo? Porque vai ser a variável que vai representar o percentil 25. E aí, vou usar aqui a função quantile, né? Que a gente viu previamente, como usa essa função. E aí, vou colocar o seguinte, vou calcular o quantil 25, nesse caso o percentil 25. Então, para isso, eu vou colocar T.ar, porque eu vou calcular o percentil 25 da temperatura do ar. Em seguida, vou colocar a vírgula e vou estabelecer aqui, ó, no argumento probs, qual é o percentil que eu quero calcular. Eu quero calcular o percentil 25, por isso que eu estabeleço aqui, ó, 0.25, que vai representar justamente o percentil 25. Beleza, calculando aqui o percentil 25, vou colocar a vírgula e vou colocar P.75 para determinar o percentil 75, tá? Usar novamente a função quantile, eu vou copiar aqui só para adiantar. Então, vou usar a função quantile, que essa função vai determinar o percentil 75, e ao invés de colocar 0,25 aqui em probs, eu coloco 0,75. Bom, com isso aqui eu tenho basicamente todas as medidas estatísticas que eu quero calcular, só que, claro, né, eu estou calculando para dados reais aqui, utilizando as funções de pacote de Playa. Tranquilo, tudo certinho aqui, vírgula, 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 tudo certo, basta eu executar. Deixa eu executar, executei. Então, vejam só, a execução foi realizada com sucesso e agora vamos verificar aqui o conteúdo de dados, tá? Deixa eu clicar aqui, ó, que vai ser mais fácil da gente analisar. Então, vejam só, então olha só o resultado. O resultado é o seguinte, o resultado é que a gente calculou a média, olha só, a gente calculou a média mensal, né, a média para cada mês, olha que interessante, a gente fez um resumo estatístico. A gente calculou a mediana, a gente calculou o desvio padrão, a gente calculou o máximo, o mínimo, o percentil 25 e o percentil 75. Então, olha que legal, olha que sensacional. É você poder calcular essas medidas estatísticas para dados reais, utilizando, claro, as funções do pacote de Playa. E aí, se a gente for analisar, ó, por exemplo, aqui que interessante. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o mês de junho, olha só que no mês de junho, nós temos um desvio padrão menor em relação ao mês de julho. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no mês de junho, os valores, né, os valores de temperatura, eles ficaram próximos, mais próximos da média em relação
ao mês de julho, onde você tem aqui um desvio padrão maior. Isso vocês conseguem ver também aqui comparando o máximo com o mínimo, ou seja, calculando aí a amplitude térmica. Como assim, Marcelo, amplitude térmica? A diferença aqui, ó, do máximo com o mínimo. Vocês conseguem ver que aqui no mês de junho, né, essa diferença é menor, porque o mínimo é 13 e aí o máximo é 20. Agora, no mês de julho, essa diferença, né, é um pouco maior. Você tem a mínima aqui de 11,5 e você tem aqui o máximo beirando os 20 graus, né? Então você tem aqui uma amplitude térmica maior, e isso quer dizer que os dados estão mais dispersos, né? Os dados estão um pouco mais afastados da média em relação aqui ao mês de junho. Bom, então, pessoal, vocês conseguem ver que é bem legal fazer esse resumo estatístico e vocês conseguem ver que não é difícil, né? Não é difícil pegar esses dados que a gente coleta no dia a dia, dados que estão separados por hora, por mês, independente. Você consegue agrupar esses dados e aí você consegue calcular esses resumos estatísticos. Agora, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. É o seguinte, ó, deixa eu baixar aqui. Então, vê só, essa informação aqui, essa variável notas, contendo as notas dos alunos, nós utilizamos essa informação para a gente determinar algumas medidas estatísticas. Então, foi isso que a gente fez logo no início da aula. Só que imagina a situação em que nós temos dados faltantes, né? Ou seja, temos aquelas informações que, porventura, elas estão ausentes, estão faltando. E aí o R, quando faz leitura de dados e tem dados faltantes, o que acontece? O R vai representar aqueles dados faltantes por uma informação, ou nesse caso, uma palavra reservada, que é NA, ou seja, o tal do Not Available. Então, quando você fizer uma leitura de dados e tiver uma informação desse tipo aqui, ó, deixa eu só colocar, vai ter uma informação aqui desse tipo que é NA, ou seja, Not Available, quer dizer que o R está representando uma informação que porventura está faltando. Então, os dados faltantes na linguagem R são representados por essa palavra reservada aí, que é o NA, que significa Not Available. Bom, então beleza. Vamos considerar então que nós lemos os dados e tem essa informação not available. E aí, Marcelo, por que você está querendo falar isso para mim? O que é que acontece? Olha só que muitas pessoas às vezes ficam sem saber o que fazer quando acontece o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu mostrei aqui para vocês que para calcular a média, por exemplo, a gente usa a função min. Coloquei aqui min e dentro dos parênteses eu coloquei aqui notas. Tudo bem até aí, né? Aí vai calcular a média. Mas olha só o que vai acontecer, ó. Quando eu calcular a média aqui, calculou. Mas olha o resultado, qual foi? NA. Então, toma muito cuidado com essas coisas. Então, o que é que aconteceu? Vamos pensar assim o seguinte. Vamos pensar que o NA, basicamente, o NA ele contaminou os dados, né? A gente pode pensar dessa forma. Então, essas funções que são determinadas para calcular as medidas estatísticas, elas quando encontram um NA nos seus dados, elas vão retornar justamente NA como o resultado. Então tem que ter cuidado com essas coisas. A gente tem que informar para essas funções que dentro dos dados existem informações do tipo NA. Então essa é a solução, a gente informar que existem informações do tipo NA dentro dos dados. Então a gente forma de qual forma, Marcelo? Existe um argumento chamado NA.rm. Por que, Marcelo, NA.rm? NA é de Not Available, né? E RM é a abreviação de Remove. Então eu vou informar o seguinte nessas funções. Vou dizer assim, ó, vou dizer NA.rm é igual a true. Eu vou dizer, neste caso, que remova todas as informações do tipo NA. Deixa eu mostrar aqui para vocês que vai ficar mais fácil. Eu disse que eu vou colocar assim, ó, vírgula, NA.rm. Coloquei aqui, ó, NA.rm. O que é que isso quer dizer, Marcelo? NA representa aqui o Not Available, ponto, né? E em seguida eu coloco RM. RM significa remove, ou a abreviação da palavra remove. Então eu estou dizendo o seguinte, estou dizendo que eu quero remover todas as informações do tipo NA. Agora, eu só informo, né, que eu quero remover quando eu digo que NA.rm é igual a true. Então, estou dizendo o seguinte, ó, remova essas informações do tipo NA. Então, coloco aqui true, ou seja, estou removendo essas informações e ao remover essas informações, a média agora vai ser calculada de forma correta. Ó, removi as informações, está aí o valor da média. Então, bem tranquilo você resolver esse problema. Basta você colocar NA.rm igual a true. Então, com isso, os valores NA serão removidos e a média, a mediana, o máximo, o mínimo, o desvio padrão, a variância, todas essas informações vão ser calculadas de forma correta.
Bom, pessoal, essa foi a aula completa com o passo a passo para você aprender a determinar as medidas da estatística descritiva utilizando a linguagem R. Então, aqui assim é o passo a passo, detalhe por detalhe. E aí, Marcel, legal. Agora, o que é que eu faço? O que é que você faz? É o seguinte, pessoal, se inscreve no canal. Caso você ainda não está inscrito, se inscreve no canal para você receber conteúdo como esse toda semana. Outro ponto, ao se inscrever no canal, ativa o sininho. Por quê? Porque quando você ativa o sininho, o YouTube vai te notificar toda vez que tiver um conteúdo completo como esse aqui disponível no canal. Outra coisa também, me segue, pessoal, me segue lá no Instagram, porque lá no Instagram é onde eu divulgo todos os meus resultados. Toda semana eu divulgo resultados e ao longo da semana eu também vou colocando algumas dicas. Eu vou postando algumas dicas. Então, me segue lá no Instagram se você quer cada vez mais aprender a linguagem R. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.